أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته وبعد. Louvado seja Allah, o possuidor de tudo quanto existe nos mundos, tanto o mundo celestial como também o mundo terreno. Paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramadas para o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah, e para os seus seguidores e companheiros, aqueles que o seguiram perfeitamente como rege o Sharia islâmico. Depois daí, queria agradecer esta oportunidade que me é concedido neste presente momento em falar às pessoas acerca de um assunto muito importante e que o homem leva isso à brincadeira ou esquece de que afinal é o assunto que para ele foi uma responsabilidade, que é al-amana. Amana, em poucas palavras, pode ser a fidelidade. Allah subhanahu wa ta'ala recomendou o homem para que seja fiel em todos os campos da vida. Cujo o homem, por sua ignorância e por sua injustiça, aceitou, mas sem sabendo que afinal era algo que lhe possa futuramente lhe prejudicar. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz nós exibimos a responsabilidade aos céus e às terras e as montanhas, essas criaturas, para saber que afinal era uma responsabilidade que eles não podiam aguentar, recusaram. E nós, prontos, já os perdoamos, deixamos, porque eles reconheceram a sua fraqueza ou suas fraquezas. Mas o homem subcarregou-se. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. O homem subcarregou-se porque ele é injusta, porque ele é ignorante, porque tem a ganância de se achar que ele é capaz de tudo, mas esquecendo a sua fraqueza natural. Irmãos, como do vosso conhecimento, esta responsabilidade, esta amana, não é só perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas para todos nós, tanto os governantes e os governados. Por isso se diz
Al-amana. Mas antes disso, queria dizer, amana é ao contrário de al-ghadr. Al-ghadr o que é? Traição. Qualquer que não cumpra com a amana, ele é traidor. Como vedes, ou como vocês conhecem melhor que eu, a amana pode se dividir ou pode se definir de diversas maneiras. Dentre essas maneiras, podemos apanhar a amana como tudo aquilo que tem nada a ver com adoração. Tanto o salat, o zakat, hajj, por aí fora. Isto tudo tem nada a ver com a amana. Se a pessoa, na verdade, ele é muçulmano ou é mu'min, quando se introduz nessas coisas, ele deve saber que afinal estou dentro de amana, estou dentro de responsabilidade. Deve cumprir como ele deve ser cumprido. Porque quando você faz o salat, por exemplo, fisicamente, no íntimo não existe aquela fé, aquele amor de cumprir aquele ato, significa que você está a se atrair a si próprio. Porque perante Allah subhanahu wa ta'ala não terá recompensa alguma. Essa é a parte de adoração. Mas também pode existir amana em diversos sítios ou em diversos setores, tais como setores industriais, setores educacionais, setores governamentais, setor educacional, em todos os setores deve existir amana. Por isso você há de ver hoje que o nosso ensino, especialmente neste país, não é levado como ensino qualificado. Por quê? Porque não existe uma responsabilidade, tanto da parte do educador como do educando. Como é que existe esta traição entre estas duas pessoas, o professor e o seu aluno? O professor pode só entrar numa sala, exibir a sua palestra e o aluno perceber, não perceber, mas quando chega no final do ano, o professor, ele diz que, na minha caderneta, você não tem notas para transitar de classe. O aluno vai lhe exibir algumas notas para enriquecer os erros que tem na pauta. O professor logo é lhe atribuído notas para ele passar de classe. Vejam lá este tipo de traição. Tanto o professor traiu o aluno e o aluno traiu o professor. Em contrapartida, o aluno traiu-se a si próprio. Por quê? Ele pode ter um diploma ou um certificado de habilitação literária que lhe podia servir futuramente ali onde ele fosse pedir um emprego, as pessoas exigir este documento, mas quando for atribuído uma responsabilidade, não mostrar, na verdade, de que ele passou ou conseguiu fazer os seus exames nitidamente, legalmente, porque não vai ser capaz de apresentar aquilo que ele foi questionado ou aquilo que ele foi entregue. Da mesma maneira, apanhamos isso
verificamos isso quando se diz o ensino moçambicano não é qualificado. Por que não é qualificado? Eu uma vez visitei a escola agrária de Nacuxa. Um professor dali, que era o diretor do centro, que era um padre, ele disse que o ensino de Moçambique não é qualificado. Por quê? Porque não está apetrechado de matérias que qualificam o ensino. Para que não podemos ter essas qualidades? Hoje em dia, por exemplo, temos a escola náutica. Um piloto formado naquela escola hoje não pode navegar num oceano qualquer. Por quê? Porque ele não fez a aula prática. Para que não pode fazer a aula prática? Porque as nossas escolas não são qualificadas. Por isso, o nosso aluno hoje, em todos os setores, não é qualificado. Mas você há de reparar que todo aluno, que todas as pessoas, a maioria, recorre para o curso de gestor ou de gestão de empresas. Como é que este indivíduo vai gerir uma empresa, uma companhia, uma firma, se as suas qualidades não são qualificadas? As suas exigências não combinam com o que ele é. Irmãos, cuidado com esta responsabilidade. Por isso, então, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo diz: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Aqui refere mesmo os nossos advogados, juízes. Hoje, não custa nada apanhar um advogado a defender um criminoso qualquer, a chamar-lhe de cliente, a chamar-lhe do irmão. Quando é que um criminoso foi cliente de alguém? E talvez pode lhe tirar a razão quem lhe pertence e fornecer a razão este criminoso porque ele endossou um envelope contido lá notas em meticais ou em dólares ou em randes. Aqui, onde é que está a responsabilidade? Cujo esse advogado, esse juiz é muçulmano especialmente. Mas as pessoas não estão a ver isso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz que neste versículo أَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Porque ele é injusto, ele responsabilizou-se deste assunto, desta responsabilidade, porque ele é injusto, é ignorante. A ignorância parte daí. Quando você não aplica aquela lei que você estudou, que você aprendeu, que você se formou, quando não faz valer perante as pessoas. Também temos outra parte que nós devemos observar nesta matéria. Por exemplo, existe algo que a pessoa é entregue. Por exemplo, irmão, fica lá com a minha moto, eu estou de viagem, mas quando eu voltar, é de vir buscar. Saiba que esta responsabilidade você há de ser questionado perante Allah subhanahu wa ta'ala, caso você desperdiçar esta motorizada ou este bem. A não ser que ele disse, guarda, se for necessário para usar, use. A ele aí deu a ordem para se beneficiar desse aparelho ou
dessa matéria. Inshallah, sendo assim, o tempo já nos deu a mão, eu pararia por aqui, mas com a inspiração de continuarmos o mesmo assunto nas próximas vezes. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a saúde,